Paz, igreja, muito boa noite, que alegria estar com vocês. O pastorzão Jackson, ele está em viagem, supervisão, lá em Palmas, trabalhando bastante. Ele nos deu a responsabilidade de trazer uma palavra junto com os irmãos. Amém? Queria que você abrisse lá a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2. 2 Crônicas, capítulo 19, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam o Senhor Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. Isso aqui é muito forte, vamos orar. Deus, aqui está a sua palavra, Pai, aqui está a sua igreja. Nós pedimos, Pai, espírito de revelação aqui nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito venha ministrar aos corações. Queremos ouvir a Sua voz em nosso meio, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Só você que crê na sua oração, aplauda mais uma vez ao Senhor. Quando a gente lê a história do Josafá, ele era um rei de Judá, era um cara chamado por Deus. Era um rei que nele estava a descendência de Davi. Ele nasceu para reinar, ele tinha um propósito grande na vida dele. E eu já queria antecipar para vocês o tema da palavra aqui nessa noite, que é conexões que mudam destinos. Diga comigo: conexões que mudam destinos. E entendemos que Deus chamou Josafá, Deus comissionou Josafá, assim como Deus comissionou eu e você. Nós não nascemos à toa aqui nesse mundo, nessa cidade, nesse país. Deus chamou a gente com um propósito claro. Olha o que a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já te conhecia. Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. E antes de você nascer, eu te consagrei e constituí profeta às nações. Deus te comissionou, Deus te chamou. A Bíblia fala quando o apóstolo Paulo, ele estava ali pensando que a vida dele era perseguir os cristãos, que era ser um detentor da lei, era ser um cara que o zelo que ele tinha era algo que ele seria o protetor daquilo que desde criança ele foi instruído, que era a lei mosaica. Só que de repente Deus chama ele, isso está escrito lá em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Deus me chamou e me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, achou por bem revelar seu filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Olha só que interessante, ele pensou que ele tinha sido criado para algo, mas Deus vem com a revelação e mostra para ele: não, você foi criado para outra coisa, meu amigo. Deus está te chamando aqui nessa noite dizendo: às vezes você pensa que o lugar que você nasceu é o lugar errado, a família que você nasceu é a família errada, mas Deus está falando para você nessa noite: você nasceu aonde eu queria que você nascesse. Deus te comissionou, Deus te chamou. Só que dentro desse propósito, dentro desse chamado que Deus tem para a nossa vida, olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios. Olha que interessante, 1 Coríntios 15, 33. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. Na tradução da Bíblia Mensagem, ele fala assim: não se engane, não se deixe levar pela conversa de que não há ressurreição. Lembre-se, as más companhias destroem bons hábitos. Ou seja, as nossas conexões podem interferir no destino que Deus programou para a nossa vida. Deus tem algo grande, Deus tem algo grandioso para a nossa vida, mas as conexões, as amizades que a gente faz no decorrer da nossa história podem influenciar o nosso destino para algo bom ou algo ruim. E eu queria, para não deixar vocês órfãos, o pastor, ele sempre pega em 3 pontos, já virou uma cultura, né? Eu queria dizer para vocês pelo menos 3 situações, 3 amizades que nós cultivamos ao longo da nossa vida, que podem de alguma forma corromper o nosso destino aqui na terra. Primeiro, más amizades comprometem destinos. Diga comigo: más amizades comprometem destinos. O Josafá, esse rei chamado por Deus, esse cara que detinha promessas de Deus na vida dele. 1 Reis 22, 4, olha o que a Bíblia diz. Então perguntou a Josafá: você vai comigo à batalha contra Ramote e Gileade?
Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como você é, o meu povo é como o seu povo, e os meus cavalos são como os seus cavalos. O que está acontecendo aqui? Josafá, ele está fazendo uma aliança com o rei Acabe. Acabe a gente já conhece, é o rei que fez aliança lá com Jezabel. Ele casou com Jezabel e trouxe idolatria para o reino de Israel. Os 400 profetas de Baal, todos lembram lá de Elias, fazendo fogo descer do céu, limpando o povo. E o Josafá, sem perguntar, sem nada, ele foi lá e fez aliança com Acabe, um cara totalmente coração mau. E o que acontece? Esse homem que buscava a Deus, esse homem que buscava o conselho de Deus, de repente ele se vê diante de 400 profetas de Baal, profetizando se eles deveriam ir ou não à guerra. Ou seja, o bom costume que Josafá tinha de procurar o Senhor, o bom costume que Josafá tinha de consultar a Deus para tudo que ele estava fazendo, agora ele se rende à prostituição e à idolatria. O filho do pastor Asa, que era o nome do pai de Josafá, era Asa. Agora ele está ali no meio da prostituição, no meio do escárnio, ouvindo se ele deve ir tomar essa decisão ou não. E diante daquelas profetas profetizando coisas boas: não, vocês devem ir à guerra, lá vocês vão ser vitoriosos, lá vai acontecer. Isso faz remeter muitas vezes algumas amizades que a gente faz na vida, que afirmam coisas que Deus não afirmou. Só que pela misericórdia de Deus sempre tem um Micaías. O Micaías é um profeta que se levanta em meio a esses 400 profetas de Baal, e ele fala assim: vejo Israel disperso como ovelhas que não tem pastor. Essa foi a profecia do Micaías, que o Acabe não gostava dele, porque ele profetizava da parte de Deus. Só que o Acabe guardou aquilo no coração dele: como assim vejo Israel disperso? Como assim eu vou morrer na batalha? E aí o que o Acabe faz? Esse amigão do Josafá, essa aliança legal que o Josafá fez. O Acabe, ele se tira suas vestes reais, ele se veste como um soldado comum, e deixa o Josafá na linha de frente com as roupas reais. O rei da Síria, que era o povo que estava brigando contra eles ali, eles falaram assim: ó, eu vou definir 35 oficiais, 35 homens de elite, que vão pelejar somente contra o rei de Israel. Eu quero ver o Acabe morto. E aí, esses homens vão para o meio da batalha. Vamos imaginar a batalha aí, e o pau quebrando, e o negócio acontecendo. E aí, esses soldados vão para cima de quem está com as vestes reais. E quem está com as vestes reais? O Josafá. Não era o cara que ele estava procurando. E o Acabe está lá, todo disfarçado, tranquilo. E aí, no meio da batalha, quando o Josafá estava quase para morrer, os oficiais cercaram ele, ele clama a Deus, e Deus livra ele no meio da batalha. Só que a palavra de Deus não volta vazia. Aquele que desobedece, aquele que transgride a vontade de Deus, esse cara não tem paz. E mesmo Acabe vestido de soldado no meio da batalha, a Bíblia fala que um soldado aleatoriamente pega uma flecha e joga no meio da batalha, só para ver o que acontece. É isso que a Bíblia diz, você pode olhar na tua Bíblia lá. Ele pega uma flecha e joga a flecha, e adivinha quem pegou? No desobediente, naquele que estava no lugar onde ele não deveria estar. Isso é muito forte. A Bíblia fala lá em 2 Coríntios 6,14: não se ponham em julgo desigual com o descrente, pois que sociedade pode haver entre justiça e iniquidade? Ou que comunhão existe entre luz e trevas? Vai chegar uma hora que essa sua associação, essa sua associação com pessoas que não temem a Deus, vai ter conflito de interesse. Você vai querer orar, o cara vai querer bater os tambor. Não vai ter concordância. E muitas das vezes nós estamos abortando um propósito que Deus tem na nossa vida, em nome de uma aliança errada. Mas esse cara é muito meu amigo, eu amo tanto ele se criou comigo, desde pequeno a gente foi criado no mesmo lugar. Mas não tem o temor de Deus, é uma associação que não vem da parte de Deus. Nós vemos aqui o Josafá escapar com vida, mas nós temos outros exemplos na Bíblia, de pessoas que fizeram alianças erradas, infelizmente, terminou em morte. Nós temos Aminon, que fez uma aliança, fez uma amizade com o tal do Jonadab. Olha o que acontece lá em 2 Samuel 13,5. A Bíblia fala que Aminon estava apaixonado pela própria irmã dele, e aquilo dali não deixava ele dormir. Ele estava doente de amor, ele não conseguia pensar em outra coisa, só na irmã dele. E aí o Jonadab, um cara enviado do Satanás, como o pastor disse, foi lá e deu um conselho para o Aminon. Qual que foi o conselho dele? Se finja de doente. Se finge de doente. Quando você estiver doentinho, aí o teu pai vai te visitar. A hora que o teu pai visitar,
você pede para o teu pai trazer a sua irmã para servir você. Meu Deus, olha que conselho maligno, gente. E ele fez exatamente isso. E resumindo a história, ele foi lá e teve relação com a irmã dele, e o irmão dela se ofendeu com toda certeza, guardou aquele rancor no coração, e lá na frente ele foi lá e matou o Amnon. Mas quando a gente vai ver a raiz do problema, a aliança errada, ouviu o Jonadab. E fica a pergunta, será que você não tem um Jonadab da sua vida? E eu repreendo em nome de Jesus esse Jonadab da sua vida. Alianças erradas. O próprio Absalão mesmo, depois que ele matou o irmão dele, teve a maior enrolação ali no reino de Judá, e ele escutava um tal de Aitófel. O Aitófel, olha que perigoso, eu até marquei esse texto porque isso aqui é muito perigoso. Segundo Samuel 16, 23, o conselho de Aitófel dava naqueles dias, era como consulta, como resposta de Deus a uma consulta. Olha que perigoso, gente. O conselho de Aitófel dava, era como se Deus estivesse falando. Absalão dava tanta ênfase ao conselho de Aitófel, que era como se Deus estivesse falando. Que perigoso a gente ouvir um homem como se fosse Deus na nossa vida. Aliança errada. A Bíblia diz em Salmo capítulo 1, versículo 1, bem-aventurado é o varão, é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Essa é a nossa confiança. Largar mão dos conselhos de Aitófel, largar mão dos conselhos do Abinadab na nossa vida, e prestar atenção no que a Bíblia diz em Jeremias capítulo 29, 11. Eu sei que pensamentos eu tenho a respeito de você, diz o Senhor, são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma nova esperança. Amém? Então vamos sair aqui dessas más amizades que tá ficando chato. Não é a nossa proposta aqui nessa noite. Nossa proposta, a gente atingiu o nosso propósito, é a gente se conectar com quem realmente a gente tem que se conectar. E o segundo ponto, ele fala sobre boas amizades. Olha que interessante. Boas amizades influenciam destinos positivamente. Queria que você repetisse isso comigo, o ponto 2. Boas amizades. Segundo Crônicas 19:2, olha o que a Bíblia fala. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro do rei Josafá e disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aqueles que odeiam a Deus? Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. Eu acredito que o Jeú, que era um profeta, esse cara ele era amigo de Josafá, não tem como. Esse cara ele era um amigão do Josafá. Porque vamos imaginar assim que agora à noite, a hora que terminar o culto, eu convido você para jantar lá em casa, para a gente assar uma carne junto. Só você que recebe fala amém aí. Nós vamos assar uma carne lá em casa. E aí a hora que você chega lá em casa, você nunca foi lá em casa, primeira vez que você for lá em casa, aí você vai sentar no sofá, e aí eu chego para você assim, não senta nesse sofá não, não mexe nesse sofá, brigo com você assim do nada, te dou uma acelerada assim, nossa, meu Deus, você ia ficar extremamente ofendido. Eu ficaria muito ofendido se você fizesse isso comigo também, você ficaria extremamente ofendido. Mas um outro exemplo, quantos aqui foram criados com mais um irmão aí, ou um irmão só? A maioria de nós aí. Eu fico imaginando assim, a gente com aquele monte de irmão ali, eu fui criado com vários irmãos também, e aí você olhava no dente do seu irmão, aquele carocinho de feijão, né, aquele negócio assim, constrangedor. Como que você corrigiria o seu irmão? Você chegava para ele e falava assim: meu irmãozinho, você é tão amoroso, que gracinha que você é, no seu dente aqui tem um carocinho de feijão, meu amiguinho, e tirava o carocinho de feijão da boca dele. Claro que não, né? Você fala: cara, esse caroço de feijão na sua boca, aí tirava foto, às vezes dava risada da cara dele. Mas por que essa grosseria com o irmão? Porque entre você e seu irmão existe algo que se chama aliança de sangue, que não importa o nível de correção, não importa o nível de exposição que você tenha com ele, cara, vocês têm uma aliança de sangue. Então a correção daqueles que você primeiramente tem uma amizade se torna prazerosa. É isso que a gente vê aqui na história do Jeú, quando o Jeú chega e confronta ali o Josafá de forma tão veemente.
E você vê a resposta positiva de Josafá. Ele realiza ali em Judá, ele define juízes que vão percorrer toda a Judá, ensinando a palavra de Deus, corrigindo o povo, julgando o povo. Você vê uma resposta positiva de Josafá. Talvez se ele não tivesse essa amizade com o Jeú, a história ia ser bem parecida com o que aconteceu com o pai dele. Quando a gente olha a história de Josafá, a gente vê o pai dele foi confrontado pelo pai do Jeú. O Hanani confrontou o Asa, que era o pai do Josafá. E o Asa ficou bravo e mandou prender o pai do Jeú. Agora aqui a gente vê uma história totalmente diferente. O Josafá acata o conselho do profeta e ele muda de vida. Eu tenho certeza, eu profetizo isso na sua vida. Amizades que vão te corrigir, amizades que vão fazer você crescer. Olha só que interessante, boas amizades não apenas ajudam a gente a permanecer no caminho certo, mas também nos corrige quando desviamos. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios 27:5. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Muito forte esse provérbio, né? Eu vejo muito esse provérbio aqui na esposa, né? Quem tem esposa aí tem que dar glória a Deus, porque a esposa tem muito isso, a repreensão aberta. Às vezes você vai sair com uma roupa, você está super faceiro, né? Não, essa roupa tá legal, tá bonita, eu vou sair assim mesmo. A esposa já olha para você e fala, não, você não vai sair com isso aí, né? Não, pelo amor de Deus, isso aí não dá para você sair. Aí a gente fica bravo com a esposa e tal, mas ela tem razão, e ela teve coragem de repreender a gente, porque ela ama a gente. Então, é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. A gente vê também exemplos da Bíblia de correções de pessoas que amam as outras e deram muito certo. A gente vê Moisés e Jetro. Jetro, ele era sogro de Moisés, e Moisés estava ali, a gente conhece a história. Moisés está ali no meio do deserto, com mais de 2 milhões de pessoas, julgando o povo, ali dando aqueles conselhos para todo mundo. Aí o Jetro olhou Moisés naquela situação e falou assim, Moisés, não vai dar, cara, tá errado, isso que você está fazendo tá errado. Olha o nível que estava Moisés. Moisés, ele era um cara libertador de Israel, e o sogro dele chegou para ele assim com uma certa imposição, uma crítica dura à forma que Moisés lidava com a situação. Mas era uma pessoa que Moisés tinha certeza que o sogro amava ele. E ele define chefes de 10, chefes de 50, chefes de 100. É um conselho extraordinário que Jetro deu para Moisés. Nós temos a história de Davi e Jonatas, lá em 1 Samuel 23:17. A Bíblia fala assim, não tenha medo, porque a mão de Saul, meu pai, não encontrará você. Você será rei de Israel, e eu serei o segundo depois de você, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Gente, a gente precisa arrumar esse tipo de amizade, gente. Pessoas que quando a gente para conversar, ele vai lembrar da gente. Você lembra aquela vez que a gente estava naquela conferência que Deus afirmou você lá, que Deus falou para você o que Ele ia fazer na sua vida? Você lembra aquela vez que o pastor ministrou sobre a sua vida e você prosperou? Você lembra aquela vez que a gente venceu esse pecado junto? O teu discipulador é o teu melhor amigo. Às vezes que te confronta, que te fala a verdade, mas também afirma as palavras de Deus, as promessas que Deus tem na sua vida. E um outro caso também que eu queria compartilhar com vocês é o caso de Apolo. Apolo, muitas vezes a gente lembra na Bíblia, lá em 1 Coríntios, quando o apóstolo Paulo está falando sobre divisão, e ele fala assim, por acaso eu escuto falar entre vocês que tem pessoas que falam que eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Cristo, eu sou de Apolo. E esse Apolo, quando ele surge na história bíblica, isso está lá em Atos 18, quando ele surge na história bíblica, a Bíblia fala que ele era um cara muito eloquente. Era um cara que tinha palavras sábias, era um cara que tinha domínio sobre a fala e era muito poderoso em palavras. Só que a Bíblia também coloca um defeito: ele conhecia apenas o batismo de João. Ou seja, Apolo, ele conhecia o evangelho incompleto. Ele conhecia o evangelho incompleto. E aí, Áquila e Priscila, que foram adicionados na história, que eram discípulos do apóstolo Paulo, trouxeram esse Apolo para perto. Foram tomar um café com Apolo e mostraram com exatidão o que era o evangelho para o Apolo. Recomendaram ele para a igreja de Acaia, e ele foi de muita ajuda para esse povo.
Isso faz lembrar, gente, tem muitas pessoas, eu vejo esse coração na nossa igreja, esse coração de Áquila e Priscila, de pessoas que querem ver o crescimento de outras pessoas, pessoas que chegam no nosso meio, que pregam bem, que cantam, que querem ser usadas por Deus, e muitas das vezes a gente está ali, observando esses talentos, talvez não conhecendo o evangelho completo, e a gente tem esse papel de formar essa galera. Eu lembro assim, trazendo muito a minha história, quando eu cheguei na igreja, me reconciliei há muito tempo atrás, eu tinha vontade de tocar no louvor, tocar junto com os irmãos, eu tinha esse desejo no meu coração, só que não tinha quem me conectava, não tinha os contatos, não tinha o conhecimento de quem podia me levar para ali. E eu dou graças a Deus por pessoas que tinham esse coração de Áquila e Priscila, que olharam em mim um potencial e falaram: Ariel, eu vou investir na sua vida, vou levar você para o ensaio do louvor, vou te apresentar o guitarrista, vou te apresentar o baixista, vou te apresentar a galera para você conversar, para você trocar uma ideia, e me adicionaram na vida da igreja. Eu dou graças a Deus por cada um deles, porque se não fosse o coração dessas pessoas, eu não estaria aqui hoje. E tantas pessoas têm chegado da nossa igreja hoje. Fica o desafio para nós. Estamos tendo esse coração de Áquila e Priscila, de trazer essas pessoas para o corpo de Cristo. Olha que interessante, Provérbios 17:17. O amigo ama em todo tempo, e na angústia nasce o irmão. Eu peguei uma frase essa semana que eu achei muito legal, queria compartilhar com vocês. Amigo é aquele que sabe tudo a seu respeito, e mesmo assim ainda gosta de você. Se o cara se enquadra nessa frase aqui, gente, esse cara é teu amigo mesmo. Se ele conhece tudo sobre você, ainda continua conversando com você, esse cara é teu amigo. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Então vamos relembrar os pontos lá, gente. Primeiro ponto, para nosso destino. Deus nos chamou para um destino grande aqui nessa terra, mas as amizades que a gente faz podem interferir nesse destino. Primeiro, vamos falar comigo lá. Más amizades comprometem destinos. Você vê Josafá, foi lá se juntar com Acabe, quase morreu em batalha, quase abortou o destino que Deus tinha na vida dele, mas ele foi salvo. Segundo, boas amizades influenciam destinos positivamente. Ele ouviu Jeú, o profeta falou com ele, acatou a repreensão do profeta, ele teve mudança na vida dele, ele cresceu com isso. E para encerrar, o último ponto, Jesus, a amizade perfeita. Eu queria falar com vocês João capítulo 15, versículo 15. Olha o que Jesus fala: já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Olha, Jesus, ele é o cara mais perfeito que andou aqui na terra. Jesus, ele nasceu da virgem. Jesus, ele multiplicava os pães. Jesus, ele curava os enfermos. Jesus ressuscitava os mortos. E Jesus chamou discípulos para caminhar com ele. Quando a gente olha aqueles filmes, a gente vê os discípulos assim, senhores de idade, de 50 anos, de 40 anos. Mas a Bíblia, quando você vai para os estudos assim, você vê que os discípulos aí tinham abaixo de 20 anos de idade. Que nem a gente diz aqui, era tudo piazado os discípulos de Jesus. Era tudo gente nova. Talvez o discípulo mais velho seria Pedro, que era casado. Mas era tudo uma galera nova, assim, cheio de sonhos, cheio de destinos a serem realizados aqui na terra. E eles viam o mestre deles, a expectativa é que eles fossem igual o mestre. Nós temos que ser igual o mestre, nós temos que ser igual Jesus. E aí quando você vê Jesus olhando assim, perdoados estão os seus pecados, vai, não peques mais. Você vê, semana passada o pastor pregou sobre os olhos dos cegos serem abertos. Você vê os discípulos vendo essa cena e fala: cara, como é que eu vou reproduzir isso? Não dou conta, não tem como reproduzir isso. E Jesus, ele diz lá em João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem amor maior do que este, de dar a própria vida pelos seus amigos. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está quebrando um paradigma. Jesus está quebrando esse negócio de senhor e servo. Agora Jesus está se colocando no mesmo nível que os discípulos. Agora ele quer ser amigo dos discípulos, ele está cultivando uma amizade com os discípulos deles. E olha que interessante, chegou uma certa feita lá em Mateus capítulo 16, Jesus ele chega para Pedro e fala assim, para todos os discípulos: quem os homens dizem que eu sou?
E aí eles falam assim, não, uns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, ou algum dos profetas. Só que daí Jesus fala assim, mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí o Espírito Santo toma conta de Pedro, e o Pedro fica cheio do Espírito, e vê a revelação do Pai em Pedro, e ele fala assim, você é o Cristo, você é o Filho de Deus, você é aquele que devia vir ao mundo. Ele tem a revelação de quem é Deus. E olha que interessante, gente, quando Pedro tem a revelação de quem é Jesus, quem é Deus, aí Jesus olha para Pedro e fala assim, e você é Pedro. Olha que interessante, quando nós temos revelação de quem é Jesus, de quem é Deus, Deus mostra quem nós somos. Isso é muito forte. A gente só vai ter revelação do nosso destino, daquilo que Deus chamou a gente aqui para essa terra, quando nós mergulhamos num relacionamento responsável com Deus. Não tem como, eu não sei para que eu nasci, eu não sei o que eu fui chamado para fazer, eu não sei se eu fui chamado para as nações, se eu vou ser um pastor, se eu vou ser um médico, se eu vou ser, eu não sei o que eu quero ser. Como que está a tua revelação de Deus hoje? Tem sido aquela revelação superficial, aquela Bíblia aberta no Salmo 91, básico. Quando nós lemos a nossa Bíblia, nós temos uma intenção clara de saber quem é Deus. Não tem como ter revelação do nosso propósito, do nosso destino, sem um compromisso responsável com Deus. Isso é muito forte. Nós temos aqui Isaías, no capítulo 6, ele está ali, quando você lê ali o livro de Isaías, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías ele está ali, ai de você povo, ai de você sociedade. Eu já me vi muito na situação de Isaías, olhando para a família que eu nasci, olha a família que eu nasci, olha o lar que eu nasci, olha a minha situação financeira, olha o país que eu nasci, olha quem governa o meu país, olha a cidade que eu estou. Igual Isaías, reclamando de tudo, reclamando das situações da vida. Só que de repente, Isaías capítulo 6, ele é transportado para os céus e ele vê a glória de Deus, se manifesta. E aí, ele olha a glória de Deus e ele fala assim, não, eu estou com a moralidade errada, eu estou olhando com os olhos errados, eu estou olhando com a visão errada. E agora ele muda para ele, não é ai da sociedade que eu vivo, não é ai das pessoas que eu estou rodeado, não é ai da família que eu nasci, é ai de mim que eu tenho boca impura, eu tenho lábios impuros, e estou no meio de um povo de impuros lábios. E aí Deus vem com a brasa viva do altar e troca os lábios de Isaías e fala assim, a sua iniquidade foi tirada. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus está falando com alguém aqui nessa noite. A sua iniquidade foi tirada, porque a revelação de Cristo chegou até você aqui nessa noite. Eu queria que você se colocasse de pé. É fato, conexões mudam destinos. Quem você ouve, com quem você se aconselha, a roda que você senta para aprender, para ouvir, influencia o destino da sua vida. E o meu objetivo aqui nessa noite é que você entenda, não existe conexão melhor nesse mundo do que conexão com Jesus, de você entender quem é Ele, a revelação de quem Ele é. Só assim você vai ter certeza qual que é o seu destino aqui nessa terra. É só dessa forma. Eu queria deixar algumas reflexões para você aqui nessa noite. Primeira, você avaliar as suas amizades. Essas amizades que você tem feito, elas estão te aproximando de Deus ou te afastando de Deus? Esse cara tem sido um Ahitófel na sua vida, um Abinadab? Ou esse cara tem sido um Jeú, tem sido Cristo na sua vida? Segundo desafio, você buscar amizades que refletem os valores de Cristo e que te edifique espiritualmente. Não adianta você olhar para as pessoas com aquele olhar assim, não, esse cara não presta, esse cara é mau elemento, esse aqui é pobre, eu não vou me comunicar com ele. Eu vou falar com esse aqui é rico, esse aqui ele é bom de vida, esse aqui é meu chefe, então eu vou ter uma relação com ele porque eu tenho algo vantajoso dessa relação. Não é essa a minha proposta para você aqui nessa noite. É que você olhe as pessoas com o olhar de Cristo. Quais são os valores de Cristo que essa pessoa comunica? Aí sim, eu vou me conectar com ela. E por último, cultivar
a amizade mais importante de todas, a amizade com Jesus. A gente vai cantar, a gente vai ministrar essa canção que fala sobre a forma que Cristo vai voltar aqui para essa terra. Eu já antecipo para vocês, Cristo, Ele veio buscar a sua noiva, e ninguém casa com quem não conhece. Cristo, Ele vai voltar para aqueles que têm relacionamento com Ele. Enquanto a gente vai ministrar essa canção, eu queria que você refletisse a respeito das suas amizades. Como que estão as suas amizades hoje?